O que são carboidratos? Os carboidratos presentes em alimentos como cereais, pão, massas, arroz, farinha e doces são substâncias utilizadas como combustível pelo corpo humano, fonte mais importante de energia. Também conhecidos como hidratos de carbono, glicídios ou açúcares, os carboidratos são as biomoléculas mais abundantes da Terra. Mais de 100 bilhões de toneladas de CO2 e H2O em celulose convertida apenas pela fotossíntese. Suas biomoléculas, formadas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, normalmente são representadas pela seguinte fórmula: CH2ON. Bom, e qual é a função dos carboidratos? Bem, os carboidratos apresentam como principal função a função energética. Entretanto, os carboidratos possuem funções que vão além de garantir energia para as células, estando eles relacionados também com a estrutura dos ácidos nucleicos e funções estruturais, por exemplo. No que diz respeito à função estrutural, podemos citar a celulose e a quitina. A celulose é um importante componente de parede celular de célula vegetal, enquanto a quitina faz parte do exoesqueleto presente nos artrópodes. Carboidrato simples versus carboidrato complexo. Os carboidratos simples e complexos diferem na estrutura e, por isso, são absorvidos de maneiras distintas pelo organismo. Os carboidratos simples, formados por um ou dois açúcares, geralmente são digeridos rapidamente, enquanto que os complexos levam mais tempo. Os carboidratos simples estão presentes em alimentos classificados como processados, que não têm vitaminas, minerais ou fibras. Além disso, liberam grandes quantidades de energia em pouco tempo. Por isso, são chamados de calorias vazias e podem acarretar o aumento de peso. São eles: bolo, doces, refrigerante, sorvete, batata frita, entre outros. Já os carboidratos complexos possuem mais de 3 açúcares e são ricos em amidos, e por isso liberam energia de forma contínua e prolongada. São exemplos deles o feijão, a lentilha, a batata, o milho e cereais. Classificação dos carboidratos. Bem, os carboidratos são divididos em 3 classes principais: monossacarídeos, polissacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos são carboidratos simples que atuam como blocos monômeros, a partir dos quais são formados os outros carboidratos mais complexos, como os disacarídeos e os polissacarídeos. Exemplo: a glicose, a glucose e a frutose. Já os disacarídeos são carboidratos formados por mais de 2 monossacarídeos, por meio de ligações glicosídicas. Exemplo: a sacarose, formada por glicose e frutose, maltose, formada por 2 moléculas de glicose, e a lactose, formada por glicose e galactose. Já os polissacarídeos são carboidratos complexos formados por vários monossacarídeos unidos entre si por ligações glicosídicas, que são um exemplo o amido, a celulose e o glicogênio. Aprofundamento dos monossacarídeos. Os monossacarídeos podem ser classificados de acordo com o número de carbonos que possuem suas moléculas. Os monossacarídeos mais simples são as trioses, as quais possuem 3 carbonos em sua molécula. Após as trioses, temos as tetroses, 4 carbonos, a pentose, 5 carbonos, hexose, 6 carbonos e assim por diante. Os mais simples dos carboidratos, os monossacarídeos, são aldoses, parêntese, traço CHO, fecha parêntese, ou cetoses, que é o carbono com dupla ligação ao oxigênio, com 2 ou mais grupos hidroxilas. Os monossacarídeos também são sólidos, cristalinos e incolores, plenamente solúveis em águas e insolúveis em solventes apolares. Temos 2 exemplos de monossacarídeos, aldose e cetose, respectivamente, também com 2 trioses. Na imagem 1, quando o grupo carbonila está na extremidade da cadeia dos carbonos, grupo aldeído, o monossacarídeo é uma aldose. Na imagem 2, quando o grupo carbonila está em qualquer outra posição, em um grupo cetona, o monossacarídeo é uma cetose. Então fica a imagem
Como exemplo, as duas famílias de monossacarídeos são aldoses e cetoses. Aí estão algumas características dos sólidos cristalinos e incolores, plenamente solúveis em água e insolúveis em solventes polares. Também temos os monossacarídeos de 6 carbonos, glicose e frutose, que têm 5 grupos de hidroxila. Por isso, muitos dos átomos de carbonos aos quais os grupos de hidroxilas estão ligados são centros quirais, o que origina os muitos estereoisômeros de açúcares encontrados na natureza. Desse modo, esse estereoisomerismo irá determinar qual enzima irá agir sobre esse açúcar. Vale a pena mencionar que existem diversos estereoisômeros, isômeros de estrutura semelhante, porém de arranjo espacial diferenciada, de sacarídeos. E por que isso ocorre? Todos os monossacarídeos, com exceção de um apenas, o dihidroxiacetona, possuem carbonos assimétricos, denominados carbonos quirais, que recebem essa classificação por estarem saturados com 4 ligações com unidades químicas diferentes. Ademais, também carbonos centrais e desta forma nunca estão na extremidade da molécula. Mas o que isso tem a ver com a estereoisomeria? As unidades que ligam um carbono quiral podem alterar seu arranjo, formando estereoisômeros diferentes. A primeira coisa a ser identificada na molécula é saber qual é o seu carbono quiral. Nos monossacarídeos, sabemos que o carbono quiral é aquele que se localiza o mais distante do carbono do grupo carbonil. No caso da glicose, é o quinto carbono de cima para baixo, na imagem. Observe nesse exemplo ainda que chamamos de D-glicose quando o grupo hidroxila do carbono quiral se localiza à direita da molécula. Por isso, o D maiúsculo, destro, já na L, o L maiúsculo, glicose, encontramos o grupo hidroxila do lado esquerdo, por isso o L de levo. É importante entender que a estereoisomeria dos monossacarídeos, pois cada arranjo apresenta uma formativa biologicamente. Além disso, a ação das enzimas são estritamente estereoespecíficas, ou seja, mesmo sendo uma molécula de glicose, uma enzima feita para agir na D-glicose não funciona no arranjo L-glicose.